Pare de dar desculpas e impulsione a sua comunicação. Foi a série de vídeos que a gente está trabalhando agora no mês de janeiro de 2020 para ajudar a você a se provocar a dar um passo além e tirar da gaveta aquele conteúdo, ou tirar da parede aquele diploma de tanto e aquela experiência, aquela bagagem de tantos anos que você tem para compartilhar com o mundo. A gente já falou aí sobre a questão da sociedade em rede, a gente já falou de como fazer vídeos de sucesso, a gente já falou da importância de você conhecer só coisa única. E hoje eu vou dar uma dica poderosa. Eu, Regina Ramalho, comunicóloga com mais de 20 anos na experiência de construção de imagens de sucesso, vou dar para vocês uma dica poderosa de como você se destacar através da comunicação. Bem, nem todo mundo precisa fazer vídeos de sucesso. Algumas pessoas preferem trabalhar o seu conteúdo ou em voz, em áudio. Hoje a gente tem podcasts, hoje a gente tem programas de rádio alternativas, a gente tem como mandar mensagens por WhatsApp em áudio, enfim, a gente pode trabalhar bastante essa nossa ferramenta poderosa que é a voz. E também para aqueles que, como eu, são apaixonados pela literatura, que são apaixonados pela escrita, por que não a gente nos expressar através de um bom artigo? Um dos segredos principais para você se destacar quando o assunto é comunicação é você ter opinião. Isso mesmo, você ter uma opinião é a melhor maneira de você se transformar a sua comunicação, te levar além de você ser notícia, inclusive. Para você ser convidado a aparecer em programas de rádio, programas de televisão, você ter opinião. Mas, Regina, é qualquer opinião? É para ser uma opinião polêmica? Não tem nenhum problema dela ser polêmica, desde que ela seja embasada num conhecimento, em algo que você acredita que seja verdadeiro e que não seja algo feito para ofender as outras pessoas, mas que seja feito algo para transformar a sociedade, para contribuir com a sociedade, para ajudar as empresas, as organizações ou o indivíduo a crescer, a se desenvolver e a estar melhor. É claro que nem sempre a nossa opinião vai agradar. Então vamos falar um pouquinho sobre opinião e eu vou citar alguns livros para vocês. Eu escolhi alguns livros que eu separei aqui para vocês. E eu vou falar de um que está na grade de jornalismo, espero que esteja também na grade de jornalismo ainda, que chama Espreme que Sai Sangue. Então primeiro eu vou falar um pouquinho do não fazer, mas usando alguém que fez, e vou explicar um pouquinho da história desse livro. O Espreme que Sai Sangue, ele foi baseado num jornal que ficou muito conhecido para quem quem está na faixa etária da Regina Ramalho, tem 44 anos, que ficou muito conhecido antigamente, que chamava Diário Popular. O que era o Diário Popular? O Diário Popular, primeiro, ele estava num período que era ditatorial, de ditadura, que você nem sempre podia comunicar a informação, ou ter uma opinião, ou fazer uma crítica sobre algo relacionado ao governo, ou mesmo sobre algo relacionado à educação, ou algo relacionado à religião, como que a gente falaria? Religiosidade? Estou me enroscando nisso. Religião. A fé das pessoas, né? Já que não está saindo. Vocês sabem que eu tenho um distúrbio da fala e da escrita, às vezes algumas palavras me fogem. E às vezes a pessoa queria expressar aquela opinião, mas o período ditatorial não permitia. Então o Diário Popular ele usou algumas estratégias para que ele levasse a informação de maneira a burlar a ditadura e ao mesmo tempo ele tivesse destaque, popularidade, né? E uma das estratégias era o Espreme que Sai Sangue. Essa eu não gostava muito. O Espreme que Sai Sangue, eles contavam notícias que falavam, muitas notícias sobre tragédias, sobre crimes, e tinha muitas opiniões, inclusive dos colegas jornalistas, que não é muito típico o jornalista, a não ser que ele seja um comentarista, não é típico que ele tenha uma opinião formada, mas sim que ele traga as várias vertentes de uma mesma história, de um mesmo assunto. Mas quando ele é um comentarista, né, aí ele vai ter uma opinião sobre o assunto, e aquela opinião ela vai ser, inclusive, notícia e repercussão em diversos outros veículos, diversos outros jornais, mesmo ele sendo um jornalista da emissora A ou da emissora B. Então o Diário Popular ele trazia notícias que sai sangue.
Ele, para ser irônico com o público que já era acostumado com o conteúdo legal que ele fazia antes dele virar o Notícias Populares, ele também trazia receitas. E as receitas, e disfarçados ali nas receitas, ele trazia a opinião dele. E o Espreme que Sai Sangue também trazia, às vezes, imagens sensacionalistas. Um dos jornalistas, né, que foi um dos estrategistas desse jornal, que era o Notícias Populares, era um dos meus professores, que foi o Moura Reis, um dos meus mentores intelectuais, que foi o Moura Reis. O Moura Reis contava, inclusive, que uma das coisas que eles faziam, em termos fotográficos, para causar opinião, e provocar as pessoas a se comunicarem, era ficar na frente lá em Brasília, em frente das nossas câmeras legislativas, e esperar alguma mulher, que como eu, vou até levantar para que vocês possam ver, estivesse assim, ó, de vestido, às vezes um vestido um pouco mais curto, às vezes vestidos até mais compridos, a descerem dos seus carros, muitas vezes os seus carros oficiais, para poder ir para Brasília, para legislar e fazer todas as atividades ligadas ao nosso executivo, e às vezes, distraidamente, sem saber que aquela câmera estava ali posicionada para ela descia desatenta do carro e findava exibindo parte das suas pernas, né? Espero Deus que ele tenha fotografado só as pernas, porque ele não podia voltar para a redação sem ter uma notícia e não tinha conseguido aquela entrevista que ele queria, que causasse impacto. E aí vinha com as fotos daquela importante juíza, ou daquela importante deputada, ou daquela importante senadora, num momento desfavorável que ela nem imaginava ao descer do carro. Às vezes a roupa nem era uma roupa curta, nem era uma roupa justa, era uma roupa... Mas ela, num momento de distração, ela era alvo do flash negativamente e ela virava notícia. Ah, Rê, você tá aqui ensinando a fazer esse tipo de coisa? Não, eu tô trazendo para vocês o que vira notícia. Não quero, né, não criticando o trabalho que foi feito lá, eles sabem tudo o que estava por trás, inclusive o período de ditadura deles terem trabalhado dessa forma, Espreme que Sai Sangue, mas eu quero provocar a vocês maneiras de vocês também virarem notícia através da sua opinião, mas com base no seu conhecimento, na sua experiência e no que você realmente tem de interessante para compartilhar com o mundo. Um professor que eu entrevistei recentemente, que é o professor Emerson Dias, ele escreveu uma série de livros de muito sucesso que ele trabalha, por exemplo, num programa de rádio há bastante tempo, porque ele tem umas opiniões muito interessantes como filósofo sobre o inédito e viável. Esse aqui voltado para a questão de gestão de pessoas. Um outro polêmico também é um filósofo não formado em academia e que é o Olavo de Carvalho, que alguns filósofos gostam, outros filósofos não gostam, mas é um filósofo que está vivo e que escreve livrinhos, ó, que livrinho pitiquinho, um livro para quem gosta de ler e que traz algumas coisas que realmente impactam. Já começa aqui pelo título. O cara convida você para filosofar com um título escrito assim: O Imbecil Coletivo. Atualidades inculturais brasileiras. Eu, por exemplo, que amo literatura, quando comecei a ler esse livro em 2005 e fui terminar de ler esse livro por esses dias, e não porque eu me intimide com livros desse tamanho, mas porque realmente o professor Olavo traz umas reflexões aqui nesse livro que você tem que ler outros livros, que você tem que fazer várias outras conexões, porque você fala, não é possível que ele esteja falando sério sobre isso, e ele vai falar sobre a política, e ele vai falar sobre várias coisas, e às vezes foi preciso até ter maturidade para entender algumas coisas que o professor queria dizer aqui, e se eu tivesse ficado apegada só às críticas que tenho sobre o professor lá, eu não tinha tido o prazer de desfrutar desse livro, O Imbecil Coletivo. Uma opinião que ajuda a virar notícia. Muitas vezes notícias negativas pela rede, pelo professor. Se vocês colocarem aí, vai ter gente que vai chamar ele de várias coisas que eu, lendo e indo estudar mais profundamente algumas das coisas que ele levantou aqui, nem concordando em tudo com ele, não acho que exatamente esse filósofo tenha feito. E cada pessoa vai receber a informação de uma maneira diferente. E eu recomendo que vocês também deem uma olhadinha nesse livro aqui, Quem Mexeu na Minha Vida, do mesmo autor de Quem Mexeu no Meu Queijo. Porque ele também vai te provocar a que você saia dessa sua região, dessa sua
estado de conforto, mas se realmente você quer virar notícia, se realmente você quer se destacar em termos de comunicação, você tem uma opinião. Que a sua opinião não seja agressiva. Lembrando que por mais que você tenha cuidados no que você fala, que você não esteja na intenção de ofender alguém, nem todo mundo vai gostar de você. O mundo é feito de pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Mas se você tem algo de importância, de relevância, se o objetivo não é agredir o outro, se o objetivo é sincero de levar transformação, não fique com a sua informação guardada na gaveta. Compartilhe ela em vídeos, compartilhe ela escrita, compartilhe ela em áudios, não deixe a sua história morrer com você. Espero que vocês tenham gostado dessa dica poderosa de hoje e continue acompanhando essa série que estreou agora em janeiro e que a gente tem ainda muito mais barreiras para quebrar, para desmontar, para que você se empodere dessa ferramenta poderosa que o Senhor bom Deus te deu, que é a comunicação, e leve por aí o que eu chamo de informações que transformem. É isso que eu peço a Ele, né, que Ele me deixe à frente de essas ferramentas todas de comunicação, enquanto eu puder continuar levando informações que transformem. Espero ter podido contribuir aí para a sua geração de conteúdo bacana, de conteúdo de opinião, para o seu debate, para a sua discussão em grupo. E se você gostou, curta, compartilhe o nosso vídeo, comente aqui no canal o que mais vocês querem saber em termos de comunicação e pare de dar desculpas, porque a sua imagem é você que constrói. Tchau!